Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 23 de abril. Agora na Espanha, 10 horas e 48 minutos. No Brasil, 5 e 48 da manhã. Gente, BTC buscou a VWAP anual. Estou no gráfico diário. A BTC agora deve ficar um pouco pesadinha. Já vou pular para o gráfico semanal, onde tem a VWAP anual, porque a gente está estressando não só esse antigo suporte aqui entre 94 e 95 mil dólares, mas lá no gráfico semanal a gente tocou na VWAP anual. Então tem muito mineral me mandando mensagem, perguntando: Renato, será que vamos voltar para níveis mais baixos, abaixo de 90 mil? Eu não contaria com isso. A BTC vai ficar um pouco pesadinha agora, pode até agulhar para 91, mas eu não contaria com esse ovo no fiofó da galinha não, porque a próxima parada para BTC é invariavelmente o patamar do último topo, né? Entre 109 e 111 mil dólares, e invariavelmente ela vai para 150 mil dólares. Porque eu já expliquei para os senhores que a BTC ela é a expressão alavancada da liquidez global. E não é segredo para ninguém que no fundo, o Scott Bessent, o secretário do Tesouro norte-americano, sabe que mesmo que o Donald Trump eventualmente acabe revogando as tarifas contra a China, porque agora ele mesmo, o Bessent, falou ontem para a Bloomberg que essas tarifas de quase 200% contra a China é quase um embargo. Eu já vou até falar dos fatos. A, a Amazon e a Walmart estão acumulando produtos no Canadá. Vocês não estão lendo uma miragem. A Amazon e a Walmart estão acumulando produtos no Canadá para aguardar o fim da guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Ou seja, tem uma pressão absurda contra os reguladores americanos, principalmente contra o primeiro escalão do governo Trump, porque é insustentável o que eles fizeram. Mas aí vocês vejam a maluquice do Trump. O Trump, lá logo depois do dia da libertação, disse que ia reconstruir o superávit comercial dos Estados Unidos, que a chance de revogação das tarifas era praticamente zero. Aí logo depois, uma semana depois, ele suspendeu por 90 dias as tarifas em relação ao mundo inteiro, menos contra a China. E agora a gente tem Big Techs estocando mercadorias do lado dos Estados Unidos, esperando uma reversão dessa maluquice. Do mesmo Trump que ameaçou demitir o Jeremy Powell, ontem, no final da tarde, ele disse que não tem nenhuma intenção de demitir o Jeremy Powell, está até na capa dos principais jornais, ações, dólar, Bitcoin, ETH, XRP, tudo dispara depois que o Trump disse que não vai demitir o Jeremy Powell. Então, para quem opera notícia, é meio bizarro ficar embarcando e desembarcando por conta de notícia, porque há um claro viés meio que insano no que o Trump fala, no que o próprio primeiro escalão do governo dele fala. Agora, se a gente olhar pro mundo cripto, é inegável que boa parte das altcoins desenhou uma potente e brutal estrutura de fundos. Não é só no gráfico diário, no semanal também tá bizarro. Algumas altcoins muito provavelmente não vão visitar novamente os seus fundos. O que eu quero dizer com isso? Que é uma absoluta insanidade os senhoritos estarem desembarcados do mundo cripto, porque a BTC está desenhando uma estrutura aqui no gráfico diário de construção de uma potente nebulosidade esverdeada lá na projeção de 26 períodos, e quando a BTC iniciar o trânsito por cima dessa nuvem esverdeada, vai rolar essa repulsa magnética própria do trânsito por cima da nuvem esverdeada, o que invariavelmente levaria a BTC no semanal para 150 mil dólares. Vocês têm que entender que o Bitcoin é a expressão alavancada da liquidez global. Os chineses apertaram o botão de print de dinheiro.
eles já imprimiram nos últimos 30 dias, desde que o Trump anunciou a bizarrice lá do Dia da Libertação, já foram quase 6 trilhões de yuans impressos. O M2 chinês explodiu. A gente sabe que o teto da dívida norte-americana vai ser aumentado novamente. Quando foi aumentado agora no começo do ano, os analistas diziam que a administração federal norte-americana ia poder trabalhar tranquilamente até agosto, mas foi antecipado para o começo de julho agora. Ou seja, esse cheque em branco, esse suposto cheque em branco que daria para sustentar o governo norte-americano até agosto, agora só vai conseguir sustentar o governo até julho. O departamento do Elon Musk, que prometeu cortar lá 1 trilhão de gastos por ano, reduziu o 1 tri para bizarros e irrisórios 150 bi. Ou seja, é difícil cortar gastos. O Brasil bem sabe disso, né? O déficit fiscal norte-americano vai ficar 22% maior do que o déficit fiscal americano. O déficit fiscal americano de 2025, na melhor das hipóteses, vai ficar 22%, pelo menos 22% maior do que o déficit do ano fiscal de 24. Ou seja, gente, os Estados Unidos vão botar a maquineta de impressão para cantar e cantar forte. Vocês não subestimem a expansão do M2 norte-americano, porque o M2 chinês está explodindo. Quase 6 trilhões de yuans impressos em 30 dias. O M2 da zona do euro também está na mesma toada, 47 bi de euros impressos nos últimos 30 dias. O M2 japonês, 1,18 trilhões de ienes japoneses impressos nos últimos 30 dias. Só falta o Fed entrar na festa. Fed, você está um pouco atrasado, mas é muito bem-vindo para essa festa, porque é você, Fed, que vai levar o Bitcoin, porque a BTC ela é a expressão alavancada da liquidez global. Vocês têm que enxergar o Bitcoin como um hedge contra a expansão ad infinitum da liquidez global. É isso que o Bitcoin é. O Bitcoin foi criado nesse cenário. O Bitcoin foi criado lá naquele cenário da crise do subprime, onde o mundo vivenciou um evento de quase extinção do capitalismo, e o Fed agora resolve todas as crises com um simples clique, que é o clique da impressão infinita de uma divisa soberana que tem a característica também de, por enquanto, ostentar o caráter de reserva global cambiária, mas isso vai mudar, e depois eu faço um vídeo só sobre isso. Isso vai mudar dramática e rapidamente. Gente, nos fatos, a Cantor Fitzgerald faz uma parceria com a Tether, SoftBank, Bitfinex para lançar um empreendimento cripto de 3 bilhões de dólares. Para quem não sabe, a Cantor Fitzgerald é o banco dos institucionais. Infelizmente, a Cantor é lembrada pelo filme lá. Quem assistiu o filme do 11 de setembro sabe que a Cantor Fitzgerald foi quase extinta nos ataques de 11 de setembro, porque a sede do banco ficava entre os andares 101 ou 100 e 105 da Torre Norte, que foi a primeira torre atingida nos ataques, e todo mundo que estava acima da zona de impacto morreu. Então eles perderam quase 100% dos funcionários. Só sobrou o CEO e um diretor. 99% da diretoria morreu nos ataques. Mais de 600 funcionários da Cantor Fitzgerald acabaram falecendo nos ataques de 11 de setembro. O mais bizarro é que, como eles estavam acima da zona de impacto, eles viram o segundo impacto na Torre Sul e não tinha rota de fuga, porque todo mundo que estava acima, porque o impacto foi entre o andar 93, 94 e o 99. Quem estava acima disso morreu. O CEO da Cantor, o Howard Lutnick, hoje é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele é um exemplo de superação, né? Quando ele quase decretou a falência, pediu a autofalência da Cantor,
mas era uma questão de honra para ele, para as famílias dos mortos, reerguer a empresa, e foi com base nessa crença de que era uma questão de honra reerguer a empresa, eles basicamente, com a ajuda dos familiares sobreviventes dos funcionários mortos, ele basicamente manteve a empresa funcionando com meia dúzia de funcionários, ficaram 2 ou 3 anos sem pagar salário e hoje é um gigante bancário norte-americano e distribui 25% dos lucros todos os anos para os sobreviventes das famílias. Está lá no documentário na Prime, se eu não me engano. Vale muito a pena assistir. É um exemplo de resiliência essa empresa e agora eles estão entrando de cabeça no mundo cripto. Ainda nos fatos, a atualização Pectra da Ethereum foi adiantada. Tamanho o sucesso dos testes. Gente, não deixem a Pectra entrar no ar. O update agora vai ser um fork na rede, né? Foi adiantado para o dia 30 de abril. A Pectra é como mandar o homem à lua. Vai ser possível pagar gás da rede ETH com tokens ERC20, como o SDT, o SDC. Tem que respeitar lá um mínimo de liquidez nas nos Liquid Pool Tokens. Cada public address da rede ETH pode potencialmente se transformar num smart contract. Isso vai facilitar a abstração de contas, a criação de um vínculo entre um @gmail.com lá da Alphabet Google, linkando cada public address da rede ETH com um @gmail lá da Alphabet Google. Isso vai ser um divisor de águas no mundo cripto. Isso vai promover uma inundação de novos usuários e de liquidez em favor dos rollups. Isso vai, como é um código aberto, vai ser replicado na rede Solana. Gente, eu vou repetir para os minerais. Não esperem a Pectra entrar no ar, porque a Pectra é o que faltava para a abstração de contas, para a chegada das Big Techs. Eu não consigo, por exemplo, enxergar a minha mãe salvando 24 palavras ou 12 palavras de uma private key de um public address da rede ETH. Mas eu consigo imaginar a minha mãe usando lá o fulaninho@gmail dela.com, que automaticamente vai vincular lá um public address da rede ETH. Mas quem vai administrar essa private key, Renato? Tudo bem, é a Google. Então, é uma autocustódia? Não, mas é quase como se fosse. A minha mãe nem vai perceber que ela vai interagir com Tethers, o SDCs, enfim, com euros embrulhados. Ela nem vai perceber que o mero uso do @gmail dela está interagindo com a Web3. Do mesmo jeito que vocês entram em qualquer plataforma hoje e fazem o login pelo Gmail, vocês vão entrar na Web3 e fazer login na rede ETH pelo Gmail, por conta da atualização Pectra. Só que as pessoas não vão perceber que elas estarão navegando na Web3. Não é uma autocustódia. A private key vai estar lá gerenciada, como o public address da minha mãe vai ser um smart contract, ela vai estar sendo gerenciada pela Alphabet Google. Se um juiz mandar bloquear os recursos lá do fulaninho @gmail e suas contas vinculadas na rede ETH, a Alphabet Google vai bloquear. Não é uma autocustódia, mas é uma porta de entrada para bilhões de novos usuários. É isso que os minerais não conseguem entender. Eles não entendem de lei de Metcalfe. Eles não entendem como funciona o valor de uma rede. Por isso que eu falo, insisto e repito, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva, e subdividida em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar, muito em função da chegada das Big Techs, que só será possível por conta de uma atualização como essa, a Pectra, que vai levar, é como levar o homem à lua. As pessoas não estão entendendo a profundidade do que é a Pectra. Gente, isso aqui é um código aberto, vai ser replicado
na rede Solana, vai ser replicado na rede Tron, vai ser replicado em todas as grandes L1s. Não subestimem a ETH. E um tribunal superior da Austrália decidiu que os serviços de staking e earn de um protocolo liquid staking não precisa de licença financeira para operar na jurisdição australiana. Gente, isso era um imbróglio brutal na Austrália, porque o regulador australiano, esse ASIC, ele considerava isso serviço financeiro e bancário. Agora liberou geral os protocolos DeFi no âmbito da jurisdição australiana. Ações, dólar, Bitcoin, Ether, XRP, tudo disparando depois que o Donald Trump diz que não tem nenhuma intenção de demitir o Jeremy Powell. Isso que ele ficou falando que ia demitir o Powell as 2 últimas semanas, todo santo dia. E será que o Trump está em pânico com o curso das tarifas? Porque a China não deu sinal de que vá amenizar ou revogar a tarifa de 100 e tantos % que eles impuseram contra os Estados Unidos. Tem Boeing voltando da China de novo, de volta para Boeing em Seattle. O que está acontecendo é que a China dobrou a aposta. E o Trump, agora o Scott Bessent, o secretário do Tesouro do Trump, está dizendo que o que está rolando em relação à China é quase um embargo. Gente, mas quem criou essa situação foram eles, foi essa administração do Donald Trump. Gente, se isso aqui for tudo revertido e voltar ao status quo anterior, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Ainda nos fatos, a Amazon e a Walmart estão acumulando produtos no Canadá até que esse imbróglio tarifário entre Estados Unidos e China seja resolvido. Gente, eu vou ser bem sincero com os senhores. Olhando os gráficos semanal da BTC, vou olhar o gráfico mensal da BTC. Olha aqui o mensal. Gente, eu não vejo como o Bitcoin não vá buscar 150 mil dólares na próxima pernada. Aqui no mensal virou um doji levemente vendedor. Mesmo com essa bizarra agulhada para 74.434, a BTC nem perdeu o viés de alta aqui no mensal. Apesar de um monte de subprotozoário, mineral, gente que só vai ter 2 neurônios daqui a não sei quantos bilhões de anos. Gente, eu volto a insistir com os senhoritos. O que vem por aí é muito violento. Não esperem o Fed entrar na festa para vocês embarcarem nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX, TRX, Solana. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.